Boa noite. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, nós estamos no nosso culto da família e se porventura você chegou até este culto ou esta gravação pelo YouTube, saiba que nós somos uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos nos reunindo apenas via internet, justamente porque somos uma pequena igreja e a questão da pandemia, né, fez com que nós devolvêssemos o aluguel do nosso salãozinho. Mas quem sabe em breve a gente possa se reunir de novo. Igreja de Interlagos, justamente porque nós estamos perto do Autódromo de Interlagos, né? Você é nosso convidado, sempre que quiser participar, entre em contato. Nós temos lá um site chamado igrejadeinterlagos.com.br. E aqui, desse lado esquerdo, né, tem os horários do nosso culto, né? E em cima tem um botãozinho ao vivo. Aí você olha lá, se aquele horário você tiver naquele horário, clicando no botãozinho, você vai entrar nessa sala. E aí aí você participa do nosso culto, tá bom? Então fica à vontade. Muito bem, vamos falar sobre o ser humano e ser celestial, né? Eu queria ler, antes de nós começarmos, eu queria ler dois textos muito interessantes, que é Atos de 19 a 34. Eu vou abrir aqui para vocês. Aí você pode acompanhar aqui Atos 16, do verso 19 em diante, até o 34. Tá? Então, essa história de Paulo, né, que Paulo e Silas resolvem desmascarar uma mulher lá, e aí as pessoas que perderam seus lucros resolveram prender Paulo e Silas. E vamos lá. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Né? Então, depois você lê um pouquinho antes para você entender quem é que Paulo desmascara. E aí eles começam a perder dinheiro por causa dessa atitude de Paulo e Silas. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, Paulo e Silas estão levando uma surra daquelas, né? Tá levando surra mesmo. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés ao tronco. Ou seja, amarrou os pés aqui, ó, no tronco da pessoa. Uma situação extremamente desconfortável. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles não se conformaram, né, com a situação. Eles começaram sentindo dores. Lembra que aqui eles foram lançou-lhes no cárcere interior, ou seja, lá embaixo, nas catatumbas, ou catacumbas. Né? Imagina como é que devia ser lá, né? Um lugar bastante agradável, com água geladinha na geladeira, né? No frigobar, né? Não devia ter nenhuma barata, nenhum rato por ali, devia estar tudo limpinho, né? Não, irmãos, a coisa estava feia lá para eles. E eles estavam todos machucados, tinham sido açoitados, né? E de repente, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, né, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Lógico que o carcereiro aqui estava falando assim, salvar da encrenca que ele estava metido ali, porque os presos estavam todos soltos, né? Mas Paulo aproveitou, né, a situação e tentou ali, naquele momento, fazer com que ele pensasse numa salvação espiritual. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Quer dizer, deve ter passado alguns momentos ali, eles foram lá para a casa do carcereiro e tal. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergalhões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então esse é o primeiro texto que eu queria ler. E aqui eu fiz algumas ilustrações justamente para que você possa entender o contexto, né? Para quem não conhece bem essa passagem, né? Toda a sorte de Paulo e Silas foi dada justamente porque eles cessaram o lucro, né? Eles cessaram o lucro de algumas pessoas que ganhavam dinheiro em cima de uma mulher lá que fazia algumas adivinhações. Depois você lê o texto todo, tá? E aí você vai ver como é que é essa história. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, ou seja, toda a sorte de Paulo e Silas estava em cima desta palavra aqui. Lucro, grana, money, din-din. O outro texto que eu quero ler para vocês é 1 Timóteo 6, do verso 1 ao 12. Então, esse é um texto bastante interessante também, né? Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha a importância desse verso, queridos. Muito cuidado, tá? E até que depois você meditasse sobre esse versículo mais tarde. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais.
Mas é grande o ganho, mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Esse verso é muito importante no contexto que eu quero destacar. Então, não esquece que daqui a pouco a gente volta nele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, e em laços, e em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então tá aí. Dois textos importantes, bastante importantes, no sentido da gente discutir esse assunto aqui com vocês sobre ser humano e ser celestial. Aqui, o significado que eu quero que você entenda sobre esse título é de ser, ou seja, agir como um humano. Esse ser como um humano e ser como um celestial. Tá bom? Ou ser humano ou ser celestial. Então nós vamos entender esses dois aí. Eu estava ouvindo uma entrevista com uma pessoa que se diz poeta, não me lembro o nome dele agora, em que foi lhe perguntado sobre a sua visão sobre o ser humano. E ele relatou assim longamente, que não acreditava na humanidade, pois esta não era mais humana. E aí eu fiquei com esse assunto na minha cabeça, né? Fiquei com isso aí na minha cabeça. E o cara fez uma exposição longa sobre esse assunto. Ele achava que as pessoas não eram humanas, que essas pessoas eram desumanas no sentido de que desprezavam as outras pessoas, ou, assim, indo mais para um lado político, talvez, né? E tinham pessoas passando fome, passando necessidade, e alguns não se comoviam por isso, né? Mas deixa eu te contar uma verdade. O ser humano, ele é humano. E pior, ser humano é a pior coisa que existe. Percebe? É a pior coisa que existe. Ser humano é uma desgraça. A humanidade, ela é podre. Aquilo que as pessoas falam, olha, você tem que ser humano. Humano significa ser bom, fazer o bem, não sei o quê. Não. O ser humano foi criado para ser mal, para fazer o mal. Mas a gente vai voltar nesse assunto já já. Aí eu pergunto, há algo novo nisso que ele falou? Ele disse algo que nós não sabemos? Acho que não, né? Uma vez, bem antes de eu casar, no começo da universidade, quando eu fiz a primeira faculdade lá nos idos anos 80, 81, 82, eu fui morar ali na Vergueiro, na Rua Vergueiro, perto do Serginho, inclusive, né? Eu morei um ano ali numa república. Naquela época eu era jovem, né? Então não tinha muito como pagar as coisas, então fui morar numa república. Dividia lá um apartamento, dividia os custos lá do apartamento com mais 3 ou 4 pessoas na época, né? Bom, e do lado, hoje não tem mais, mas tinha um terreno baldio do lado, né? Nesse terreno baldio morava um sujeito, uma espécie de uma maloquinha que ele tinha feito ali,
fez uma maloquinha e ele morava ali. E ele era um sujeito todo marcado por queimaduras. Dava a impressão de que aquele sujeito ele tinha sido queimado. Sabe quando a pessoa fica com a pele deformada e os braços deformados por queimadura? Mas o cara não estava doente nem nada. Era um sujeito, assim, talvez uns 30, 40 anos na época. E tudo bem. Então, toda vez que eu passava ali em frente, eu via aquele sujeito ali. Ele estava sempre arrumando uma coisa, outra, tal, não sei o quê. Aí um dia, eu estava trabalhando lá no centro, estava passando lá no viaduto do Chá. Não, viaduto do Chá não. Aquele outro. O do Chá é aquele que tem os arcos, né, Serginho? Como é que chama aquele outro lá? Onde ficava o MAP. Como é que chama aquele viaduto lá? Santa Efigênia? Ah, não. Acho que é Dona Paulina. Não, aquele é o viaduto do chá, onde fica o MAP. O mapping, aquele é o viaduto do chá. Então era viaduto do Chá mesmo. Então eu estava ali trabalhando, né? Passando por ali em algum momento. Aí eu vi o sujeito. Eu vi aquele cara, né? Aquele cara estava deitado no chão com uma enorme ferida que ele não tinha antes, porque eu conhecia aquele sujeito. E ele se contorcendo de dor de uma ferida que ele não tinha. Aí depois eu descobri que eles costumavam comprar um bife de fígado, e aí eles colocavam na perna assim, aí o bife de fígado ia apodrecendo e ia aparecendo uma ferida. Sabia disso? Não? É assim que o pessoal faz. Aí eu passei ali, eu vi o cara pedindo, né, pedindo esmola. Naquela situação, eu falei, mas olha, que sujeito sem vergonha, se aproveitando das deformidades que tinha no corpo, em função de provavelmente uma queimadura, e tentando ali comover as pessoas para que ganhassem, para que lhe dessem dinheiro, né? Aí, já era crente naquela época, né? E eu pensei comigo assim, mas que perversidade. Que sujeito perverso não podia estar trabalhando. Cara forte. Ele tinha até um carro lá, sabe, naquele lugar lá? Ele tinha um carro, acho que era um Corcel velho naquela época, mas ele tinha um carro. E eu lembro bem. E eu pensei, isso aí é ser humano? Isso é humano? Isso é humano. É da natureza do homem. Dá uma olhada no momento em que nós estamos vivendo, essa pandemia, aonde o que tem menos valor é a vida. E o que tem mais valor é a venda de soluções para essa pandemia. Não importa se a solução é boa, pelo jeito não é. A solução que deram para essa pandemia não tem se mostrado aí muito boa, não. É uma pena, né? E o que importa é vender soluções. Não importa. Essa semana... Não, eu não sei se eu posso falar aqui. Eu recebi uma família. Para quem não sabe, eu sou professor e trabalho como coordenador numa escola de ensino médio. Sou coordenador lá. E essa mãe chegou para mim dizendo que o filho dela não ia participar das aulas. Ela veio e falou assim, olha, eu não posso, meu filho não pode vir para a escola. Eu falei, mas o que está acontecendo, senhora? Me explica. Ela falou assim, olha, o meu filho, ele... né? Vocês devem ter entendido o que eu falei. E agora ele desenvolveu uma doença autoimune, né, que diminui as plaquetas do corpo dele. E ele sangra. E o ano passado, ele fez isso em agosto, né?
E de setembro a dezembro ele passou dentro de uma UTI, sangrando à morte, por causa disso que ele desenvolveu. Eu até falei para Eliette aí, Eliette, qual que era mesmo o nome? Era uma trombocitopenia imunossecundária e mais uma outra palavra que eu não me lembro. Mas o que importa é vender a tal da solução. O que importa, não importa os efeitos colaterais. Isso aí é o de menos. O que importa é a Big F ganhar muito dinheiro. Isso é humano. Faz parte da natureza humana. Lucro, dinheiro, grana, faz parte da nossa natureza. Nós queremos dinheiro, nós queremos grana, nós queremos poder. É assim que funciona o interior do homem. É assim que funciona o interior das pessoas. Para você ver como nós somos incoerentes e nós somos, eu diria até obtusos nessa questão. Porque a palavra da moda é empatia. Você sabia disso? Essa é a palavra da moda, empatia. O que significa empatia? É a capacidade de se identificar com a outra pessoa e sentir o que a outra pessoa sente. E querer o que esta pessoa quer. É bonito demais, né? É bonito demais. O que é uma grande falácia. No mundo de hoje, não existe empatia. O que existe é interesse. É um sentimento muito nobre a empatia, né? É um sentimento nobre. Mas esse sentimento não existe. E olha, eu vou dizer para você, não existe nem do lado da esquerda e nem do lado da direita. Ou assim, não sei. Tá certo? Nenhum dos dois lados. O que a gente menos vê no ser humano é a empatia. Não existe empatia. Porque o ser humano, ele não foi feito para ser empático. É um sentimento nobre, eu diria que quase cristão. Pode ser na sua essência, mas no mundo em que vivemos é simplesmente uma sinalização de virtude. É uma bandeirola que se levanta para dizer, olha como eu sou uma pessoa boa, eu sou empático, eu sou maravilhoso, eu gosto das pessoas. Você viu aí alguns candidatos indo para igrejas evangélicas agora, né? Sinalizando, olha como eu sou, né? Eu sou crente agora, é nada. O ser humano é podre, é poder, ele gosta de dinheiro, poder. No mundo não existe empatia. No mundo não há bondade, somente interesses, egoísmos e aparências. É isso que existe no mundo. Não tem mais nada além disso. Você vê, um dos homens mais ricos do mundo, bom, ele tem um iate de quase 200 metros de comprimento, 196 metros de comprimento, que custou 140 milhões de dólares. Um barco. É isso aí. 140 milhões de dólares. Diz que esse sujeito, ele investiu na década de 2010, ele investiu 10 bilhões de dólares, ele investiu na indústria farmacêutica. E em 10 anos, esses 10 bilhões viraram 200 bilhões de dólares.
Está aí. E se diz... E esse sujeito se diz progressista. Tem um outro sujeito também, que é dono de um grande comércio de internet que tem por aí, também. Ele é capaz de gastar 10 milhões de dólares para ir para o espaço e voltar, do que fazer o bem com esses 10 bilhões, 10 milhões. Esse é o ser humano, irmãos, o ser humano. Isso é humanidade. A humanidade é egoísmo. A humanidade não tem empatia, não tem bondade. Você já ouviu o termo não existe almoço gratuito? Não existe. A gente sempre tem que pagar. A gente sempre tem que trabalhar. E as religiões, elas são desse jeito também. As religiões, elas são assim. Prega-se o ideal, prega-se uma coisa ideal, mas tolera-se as imperfeições humanas como se não tivesse solução. Ah, tem problema. O Senhor vai perdoar esse teu pecado, esse seu vício, essa sua desgraça, essa sua mazela. Fica tranquilo, o Senhor Jesus perdoa. Mas prega-se o ideal lá. Nós vamos pregar o correto, o ideal. Mas na hora tolera-se qualquer coisa. Isso é ser humano. Ser humano não é ser bonzinho, ser humano é ser mau. Quer ver? Como é que o humano pensa? Um ser humano pensa? Eu vou mostrar para você como é que um ser humano pensa. Ser humano é pertencer ao mundo, fazer parte dele, desfrutar deste mundo, acumular riquezas. Ser humano não é o caminho para chegarmos ao reino de Deus. Mas vamos fazer algumas análises aí para vocês. Vamos fazer. Se um dia você vê alguém fazendo mal, fazendo alguma coisa grotesca, você vai falar, nossa, aquele cara é humano. É assim que eu penso, irmãos, porque o ser humano é podre. Nós somos criados para sermos maus, egoístas, egocêntricos. Amamos o dinheiro, amamos as riquezas, amamos o poder. Essa é a humanidade. Eu vou fazer umas análises daqui a pouco, a gente volta nesse assunto. O que é bênção e o que é maldição? Você sabe? Fica claro para você o que é bênção e o que é maldição? O que é bênção e o que é maldição? Essa é uma pergunta difícil de responder. Não é brincadeira, não. Não é fácil responder o que significa bênção e maldição. Mas ela é uma resposta fácil por um lado e difícil por outro. Vamos lá, eu anotei duas situações aqui para vocês. A primeira é a seguinte. Se considerarmos que bênção é aquilo que me favorece e me faz feliz, é fácil definir que tudo aquilo que me ocorre de bom é bênção. O contrário é maldição. Percebe? Então tem esse lado aí. Você acha que tudo aquilo que te acontece de bom é bênção? Tudo aquilo que te acontece de mal é maldição? Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Eu lembro do meu filho, quando meu filho era pequenininho, tinha lá 3 anos, 2, 3 anos talvez, ele abria a gaveta e queria pegar a faca. Aí eu dizia, não pode pegar a faca. Naquele momento, isso é bênção ou é maldição? Porque eu disse não. Dá a impressão que é maldição. Mas não é bênção. Estava livrando ele. Ele não sabe o que é aquela faca. Bom, mas o outro ponto que eu anotei é o seguinte. Se nós considerarmos que bênção é aquilo que Deus deseja para mim, então é fácil definir que nem tudo que ocorre comigo é maldição. Muito pelo contrário, é bênção.
Percebe? Olha só a seriedade dessa história. Se você considerar que é bênção tudo aquilo que Deus deseja para mim, então tudo o que ocorre comigo é bênção. Pode ser bom ou pode ser ruim. Mas o que ocorre, porque Deus está no controle, é bênção. Entendeu a diferença? Um ser celestial pensa desse jeito, mas um ser humano pensa do jeito anterior. Tudo que me acontece de bom é bênção. Tudo que me acontece de mal é maldição. Esse o ser humano é. Ele é desse jeito. Ganhei na Mega Sena 40 milhões de reais. Ai, isso é uma bênção. Porque é bom ganhar 40 milhões de reais. É uma delícia. Quem não gostaria de ganhar 40 milhões de reais do nada? Qualquer humano gostaria. Mas não. Um ser celestial, um crente, aquele que está assentado em lugares celestiais, ele pensa assim: tudo que acontece comigo acontece por obra das mãos de Deus. Então, tudo que acontece comigo é bênção. Até se eu quebrar o pé. Vamos abrir lá em Romanos 8, 28? Vamos dar uma lidinha lá. Romanos 8, 28. Esse é um versículo por demais conhecido. Muito conhecido. Olha lá. Esse é o ser celestial. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó, ele não falou algumas, todas as coisas boas. Ele não está dizendo assim, ó, e sabemos que todas as coisas boas contribuem. Está escrito isso? Não. Está escrito todas as coisas. Aqui subentende-se as boas e as ruins. Então eu vou completar aqui. E sabemos que todas as coisas boas e ruins que me acontecem contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, as coisas boas e as coisas ruins é para o bem. Percebe? Então, meu irmãozinho querido, você que está me ouvindo aí pela primeira vez, no reino de Deus, as coisas acontecem de maneira diferente como nós pensamos. A maneira como o ser humano pensa não é a maneira que Deus pensa, que as coisas de Deus acontecem. Entendeu? Imagina Paulo e Silas sendo açoitados. Sabe como é que é um açoite? O açoite ele é uma fita de couro com uma bolinha ou uma pedrinha amarrada na ponta. Né? Quando o cara dá a chicotada, taf, aquilo bate e arranca um pouquinho de carne da pessoa. É para doer, o negócio é para doer, não é para brincadeira, não. Não é brincadeira. Olha que interessante, olha o absurdo que eu vou falar agora para você. Esses açoites foram bênçãos para Paulo e Silas. Eles serem jogados lá no cárcere interior foi bênção para aquele homem que se converteu. Paulo e Silas, eles não olharam para aquela situação como um ser humano. Eles olharam para aquela situação como um ser celestial. Aqueles
que só consideram bênção um crescimento financeiro, a compra de bens materiais, a abundância de favores da vida. Outros consideram que a saúde é a maior de todas as bênçãos. Outros consideram que a graça de Deus é a maior de todas as bênçãos. Cuidado com como você pensa. Não fica decepcionado se você ainda não conseguiu o emprego dos seus sonhos. Não fica decepcionado se você ainda não tem a sua casa própria. Não fica decepcionado porque você não tem um carro novo. Não. Fique agradecido se um dia você tiver uma casa nova. Se um dia você tiver um carro, aí você fica agradecido. Será que Deus não está usando essa situação para alguma coisa? Porque lá aquele versículo que a gente acabou de ler ali diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles, né? Está lá o versículo. Que amam a Deus. Não é interessante? Por isso que nós não podemos ser humanos, nós temos que ser celestiais. Percebe? A nossa humanidade, ela vai olhar a nossa desgraça e vai falar, meu Deus, que podridão que eu sou. Que pobre que eu sou, que maldiçoado, que doente que eu sou, que desgraçado que eu sou, que não sei o quê, que não sei o quê. É assim o humano vê as coisas. Mas o celestial não. O ser celestial olha para a situação e fala assim, Deus está no controle da minha vida. E tudo que acontece comigo é bênção. Até aquilo que eu acho que não é. É muito bom isso, né? Muito bom. Então, não seja humano. Não. Deixe a sua humanidade para lá. Seja celestial. Bom, continuando aqui a minha pregação, né? Como interpretar as bênçãos e maldições? Será que algo ruim que acontece comigo é necessariamente maldição? Ou será que algo bom que acontece comigo necessariamente é bênção? Vamos lá, Paulo e Silas tiveram uma interpretação muito interessante sobre a situação que viviam quando estavam na prisão. A gente leu lá. Depois você lê Atos 16, de 19 a 34. A gente leu. Certo? Nós lemos. Qual era o segredo que tornava Paulo e Silas tão desprendidos? Com certeza era a sua intimidade com Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus que eles tinham certeza absoluta de que o que estava acontecendo naquele instante era bênção. Era favor de Deus. Era Deus controlando a situação. Ainda que estivessem sofrendo açoites e parte da sua carne arrancada de suas costas. Esse é o aprendizado que nós temos que ter. É esse o aprendizado. Paulo e Silas eram muito mais do que seres humanos, eram seres celestiais, pois sabiam o valor da sua carne. Paulo e Silas sabiam quanto valia a carne deles. Então eles sofreram os açoites, eles sofreram as prisões, eles padeceram ali, não foi fácil. Mas eles tinham uma visão diferente de um ser humano. Ele tinha a visão de um ser celestial. Uma pessoa que estava assentada em lugares celestiais. Uma pessoa que tinha sido perdoada por Cristo. Uma pessoa que tinha tido seus pecados lavados
pelo sangue de Jesus escorrido na cruz. Eles sabiam que a dor que Cristo tinha passado era muito maior do que aquela dor que eles estavam sentindo. Então a dor de Cristo era o padrão para eles. Então eles não estavam sentindo 1/10, 1/100 da dor que Jesus sentiu naquela cruz. Então para eles aquela dor não era nada. Porque eles tinham uma visão celestial. E sem dúvida, a intimidade que eles tinham com Deus, né, era a chave, era o segredo, era o aprendizado que eles tinham com Cristo. E ter intimidade com Deus demanda tempo, dedicação, desprendimento de si mesmo. Você precisa se desvencilhar das tradições humanas. Lembre-se que nós vivemos uma cultura consumista. Nós consumimos o tempo inteiro. Eu preciso comprar o melhor celular. Eu tenho que comprar o melhor tênis. Eu preciso comprar o melhor carro. Eu vou atrás das melhores coisas. Estas coisas nos dita que ter é ser feliz. Não ter é ser fracassado. Isso é humanidade. O celestial não pensa assim. O celestial pensa assim, hoje eu não tenho, mas Deus vai fazer algo grande porque eu não tenho. Percebe que o mundo é humano, o reino de Deus é celeste, é do céu. Há um forte descompasso entre o que aprendemos no cristianismo e o que o mundo nos ensina, né? Para medir esse descompasso, basta olhar para o nosso nível de felicidade. O quanto você é feliz? Né? Você está feliz ou você está triste com algo? Algo te incomoda? Se algo te incomoda, tenta reverter isso como obra de Deus para que uma coisa grande aconteça. Eu só serei feliz caso as minhas panelas estejam cheias. É o que estava lá no Êxodo 16:3, né? Quando o povo, no meio do deserto, sentiu saudade do Egito. Queridos, é difícil avaliar bênção de Deus na adversidade, não é fácil. Nós somos como quais formiguinhas? As formiguinhas que olham para frente e andam. Ela não olha para trás. Ela olha para frente e anda, ela olha para o lado. Ela olha para frente e anda. É difícil a gente avaliar o que é bênção e o que não é quando você está numa dificuldade. Imagina Paulo e Silas ali naquela dificuldade, preso, açoitados, correndo o risco ali de uma barata, de um rato, morder eles, pegar uma peste, uma doença, correndo aquele risco. E de repente Deus faz algo enorme. No meio à dor, no meio à desgraça, como é que Paulo e Silas puderam olhar para frente e falar, Deus está fazendo algo grande? Aí eles começaram a cantar. Imagina Paulo e Silas presos lá, cantando assim. Cristo levou sobre si as nossas dores. Imagina Paulo e Silas cantando isso. Ele levou sobre si as nossas transgressões. É duro, velho. Não é fácil, não. E eles estavam cantando. Olha que barato. A diferença entre Paulo e Silas e nós estava na sua condição diária de busca e presença de Deus. Está lá em Filipenses 1:21.
Vamos ler? Vamos dar uma olhadinha lá. Filipenses 1:21. Então tá lá. Ó. Dá uma olhadinha nesse versículo aqui. Ó. Como é que um sujeito pode pensar? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como é que um sujeito humano, como é que uma pessoa humana pode pensar nisso? Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Fabuloso isso. Muito bem. Nós culpamos a Deus por nossa indisciplina na busca pela sua presença. Falta humildade para nós, para mudarmos o foco das nossas vidas. A gente não consegue, é difícil. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Vocês vão ter o Espírito Santo. Eu vou mandar um Consolador. E esse Consolador vai fazer coisas incríveis. Queremos e nos esforçamos para obter o nosso sustento físico diário, mas o mesmo não acontece com o nosso sustento espiritual. Percebe? Olha, eu vou deixar aqui um pensamento meu para vocês. Bênção e humildade são palavras gêmeas. Maldição não existe para aqueles que estão assentados em lugares celestiais. O que nos falta é confiar mais e duvidar menos. Que nós sejamos mais celestiais para crer que todas as coisas nos são acrescentadas. Então tá aí, meus queridos. Fica essa mensagem para vocês. Anime-se. Não entristeça. Não olhe a sua situação como uma situação de desgraça. Olhe para a sua situação como sendo algo que Deus vai usar para fazer algo grande. Tenha essa esperança. Tenha isso na sua mente, que você vai olhar para frente, que você vai olhar para o seu futuro e vai falar assim, puxa vida, eu estou com essa dor no pé, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande por causa dessa dor no pé. Eu estou com essa situação financeira aqui complicada, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande na hora que Ele quiser. E eu tenho que estar pronto para isso. Então, irmãozinhos, pense na sua celestialidade. Você é celestial. Você não é mais humano. Você é um ser celestial. Você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, então você não é mais humano, caramba. Acabou a sua humanidade. Não seja humano. Repudie a sua humanidade. E ame o ser celestial que você é agora. Deseje ser celestial. Mova-se na direção de ser celestial. Aí a nossa vida vai mudar. Eu tenho 40 anos de evangelho, 40 e poucos anos de evangelho. Olha quanto Deus fez na minha vida, não tem. Não dá nem para contar. Dá para escrever livros e livros e livros de coisas que Deus fez. Que Deus ama os seus filhos. Busque a Deus. Não seja mais humano, seja celestial. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Quero fazer uma breve oração. Jesus querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu favor em nossas vidas, Pai. Tudo que o Senhor fez naquela cruz, Pai, nos torna celestiais, nos deixa assentados em regiões celestiais. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Todos aqueles que ouvirem essa palavra sejam tocados
pelo teu favor, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho que eu vou pausar a gravação.